Aula número 48, primeira fase do modernismo ainda, Guilherme de Almeida. Canção do expedicionário, rapsódia que cantavam os soldados brasileiros nos campos de batalha na Europa. Você sabe de onde eu venho? Venho do Morro do Engenho, das selvas, dos cafezais, da boa terra, do coco, da choupana, onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do Pompa do Seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Essa é a canção do Expedicionário, composta por Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida elabora poemas em que homenageia os principais fatos cívicos da nossa nacionalidade. É o poema da Primeira Guerra Mundial, é o poema da Segunda Guerra Mundial que acabaram de ouvir, poemas da Revolução Constitucionalista de 32, a fundação de Brasília. Curiosidade, se inscreveu para lutar contra o governo da União na Revolução Constitucionalista de São Paulo. Como amigo de Washington Luiz, achou que contribuiria para o seu colega lutando em favor dos constitucionalistas paulistas. É exilado em Portugal, onde ficou 1 ano e alguns meses. E curioso também lembrar que Portugal o recebeu eloquentemente como um grande poeta brasileiro. A característica principal de Guilherme de Almeida é que, eu diria, é um parnasiano ainda romântico. Estamos no modernismo, mas ele vem ainda trazendo em si, tardiamente, o ideal parnasiano, com temas líricos, com temas românticos. Quando advém a Semana da Arte Moderna, sem dúvida nenhuma, ele entra no movimento modernista de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, elabora poemas modernos, é rejeitado por alguns colegas que viam nele ainda o poeta que representa a tradição. A verdade é que desde a morte de Olavo Bilac parecia que o parnasianismo não teria mais eco no Brasil. Mas Guilherme de Almeida ainda representava o parnasianismo. Não era só ele. Raul de Leone, ao lado de Guilherme de Almeida, Raul de Leone no Rio de Janeiro e Guilherme de Almeida em São Paulo, representavam ainda o parnasianismo. Sem dúvida nenhuma, com a vinda da Semana de Arte Moderna em 22, Guilherme de Almeida engaja no movimento, constrói um movimento, umas poesias modernas, ao estilo que Oswald de Andrade está defendendo, ao estilo de Mário de Andrade. Alguns companheiros não gostaram muito de ter Guilherme de Almeida abandonado o seu estilo tradicional. Mas ele foi, sem dúvida nenhuma, um poeta, eu diria, parnasiano romântico,
e moderno a partir de 1930, 35. Esse é o nosso Guilherme de Almeida. A canção do Expedicionário está no vídeo. Só lembrar o que vocês já observaram. É uma influência direta de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O aqui é o mesmo, aqui é a Europa, do Guilherme de Almeida, e lá é o Brasil. Então, olha verso inteiro de Gonçalves Dias. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. E Gonçalves Dias, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. E Guilherme de Almeida, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. É, sem dúvida nenhuma, Gonçalves Dias, desde o início até o fim da declamação. A hóspede. Não precisas bater quando chegares. Toma a chave de ferro que encontrares sobre o pilar, ao lado da cancela, e abre com ela a porta baixa, antiga e silenciosa. Entra. Aí tens a poltrona, o livro, a rosa, o cântaro de barro e o pão de trigo. O cão amigo pousará nos teus joelhos a cabeça. Deixa que a noite vagarosa desça. Cheiram a relva e sol, na arca e nos quartos, os linhos fartos, e cheira a lar o azeite de candeia. Dorme, sonha, desperta. Da colmeia nasce a manhã de mel contra a janela. Fecha a cancela e vai. Há sol nos frutos dos pomares. Não olhes para trás quando tomares o caminho sonâmbulo que desce. Caminha e esquece. O poema está no vídeo. O título é muito expressivo. A hóspede. Tanto eu posso interpretar que esse A é meramente um artigo e está se referindo então a uma mulher, ou posso interpretar que diz que é uma preposição dedicada a hóspede, a qualquer pessoa que recebe a gentileza de ser hospedada. Hospitalidade é o ato de hospedar liberalmente alguém, né, sem qualquer interesse econômico, apenas pela gentileza de acolhimento. É o acolhimento. São versos de 10 sílabas. Vamos olhar essa palavra: da colmeia nasce a manhã de mel contra a janela. Todos os livros que reproduzem esse poema, a palavra colmeia aparece com acento agudo, me dando a impressão, ou me dando a obrigação de ler colmeia. Primeiro, que não é colmeia a pronúncia correta, é colmeia. Segundo, ele precisa da palavra sem acento para rimar com candeia. Candeia, colmeia. O que se encontra? O que se encontra nessa hospitalidade? Observa. Sem permissão, entra a hora que quiser, não precisa bater, quando bem entender. A poltrona, símbolo do descanso. O livro que aparece, cultura. A rosa é poesia. O cântaro é água. O pão de trigo é o alimento. O cão amigo é hospitaleiro como o patrão. O cão amigo, ele que é hospitaleiro, o chefe da casa. Dorme e sonha, paz. Não olhes para trás. Não olhes para trás, caminha e esquece. Não preciso de agradecimento. Não olhe para trás, caminha e esquece. Vamos buscar uma intertextualidade.
um poeta gaúcho, Alceu Vamosi, uma intertextualidade com esse poema de Guilherme de Almeida de A Hóspede, a hospitalidade. Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada, entra, e sob esse teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vives sozinho sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra, ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor renascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem serás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua. Hás de levar contigo uma saudade minha. Guilherme de Almeida nasceu em Campinas em 1890 e faleceu em São Paulo em 1969. Viveu, por conseguinte, 79 anos. Na vida comum dele, ele era um secretário de colégio estadual, talvez na região da Moca. Essa era a função dele. E fazia também a incumbência de, num jornal da cidade, escrever crônicas, notícias. Então havia 2 empregos a Guilherme de Almeida na sua vida comum. Secretário de uma escola, que deve ter dado aula também, e jornalista, cronista, em um jornal de São Paulo. Em 1959, foi eleito o príncipe dos poetas brasileiros. Alguns críticos falavam que ele não escrevia sobre sabiá da laranjeira, e sim sobre rouxinóis. Essa crítica diz o que então? Que ele está mais preso à poesia da Europa do que à própria poesia brasileira. É só para mencioná-lo como parnasiano, é isso. Mas ninguém foi tão patriota e tão ligado à história da pátria como Guilherme de Almeida. O nosso ninho, a nossa casa, aquela nossa despretensiosa água furtada, tinha sempre gerânios na sacada e cortinas de tule na janela. Dentro, rendas, cristais, flores. Em cada canto, a mão da mulher amada e bela punha um riso de graça. Tagarela, teu canário cantava à minha entrada. Cantava. E eu te entrevia à luz incerta, braços cruzados, muito branca ao fundo, no quadro claro da janela aberta. Vias-me, e então, num súbito tremor, fechavas a janela para o mundo e me abrias os braços para o amor. O belo soneto, aqui no vídeo, de Guilherme de Almeida. O nosso ninho, a nossa casa, aquela nossa despretensiosa água furtada. Água furtada é o último andar de uma casa em que as janelas deitam sobre o telhado. É chamada água furtada porque de essa construção tolhe um pouco a água natural da chuva no telhado. Rouba a água furtada. Então, ninho romântico, casa e água furtada. Observa o primeiro terceto. Cantava e eu te
noite entrevia a luz incerta, braços cruzados muito branca ao fundo, no quadro claro da janela aberta. Essa palavra ou expressão, a janela aberta, aí no texto é expressiva, porque justamente ele vai dar a chave de ouro do poema. A janela está aberta, ele está entrando à casa, deslumbra a namorada, a donzela, olhando para ele. Essa palavra, janela aberta, é expressiva, porque ele termina da seguinte maneira: vias-me, e então num súbito tremor fechava a janela para o mundo e me abrias os braços para o amor. Uma alcova. O que é alcova? É um quarto sem janela especial para os noivos em lua de mel. Essa é a origem da palavra alcova, sem janela. Então fecha a janela e me abres os braços para o amor. Essa que eu hei de amar perdidamente um dia será tão loura e clara e vagarosa e bela que eu pensarei que é o sol que vem pela janela trazer luz e calor a esta alma escura e fria. E quando ela passar, tudo que eu sentia da vida há de acordar no coração que vela. E ela irá como sol, e eu irei atrás dela como sombra feliz. Tudo isso eu me dizia quando alguém me chamou. Olhei. Um vulto louro e claro e vagaroso e belo na luz de ouro do poente me dizia adeus como um sol triste. E falou-me de longe. Eu passei a teu lado, mas ias tão perdido em teu sonho dourado, meu pobre sonhador, que nem sequer me viste. Vale a pena destacar alguma coisa nesse poema. Essa que eu hei de amar perdidamente um dia será tão loura, clara e vagarosa e bela que eu pensarei que é o sol. Sol, que vem pela janela trazer luz e calor a esta alma escura e fria. Essa antítese que ele pratica num paralelo é uma antítese belíssima. Luz do sol. O que tem a luz do sol? Tem calor e tem luz do sol, a luz. E a alma dele, como é que é? Escura. E o que mais que ela vai trazer? Calor. E a sua alma, como é? Fria. Esse paralelismo em antítese é muito expressivo no poema de Guilherme de Almeida. Pode ser que na vida do autor tenha acontecido esse fenômeno, é possível. Quer dizer, ou na vida de cada um de nós, pode ser que esse poema revele uma verdade nossa, de que amamos, que desejamos alguém, e ao invés de falar, fico meditando almejando a beleza de uma mulher, ela está ao meu lado, passa por mim, e esqueço de dizer aquilo que estava engasgado, aquilo que estava na minha alma, aquilo que eu desejava. A oportunidade passou, era o momento de falar. Ele idealizou tanto a mulher, pensou tanto nela e ficou só com o pensamento. Passou por ele e não deu tempo de falar com ela porque estava mergulhado no pensamento. E o pensamento era justamente este, ter uma mulher como esta que passou. Vamos ver como é que Olavo Bilac falaria isso, numa intertextualidade. Olavo Bilac vai dizer quase a mesma coisa que disse Guilherme de Almeida. Ou pela ordem dos tempos, primeiro Olavo Bilac e depois Guilherme de Almeida. Inania verba, em latim, palavra impotente.
Quem há de exprimir, alma impotente e escrava, o que a boca não diz, o que a mão não escreve? Ardes, sangras pregada a tua cruz, e em breve olhas desfeito em lodo que te deslumbrava. O pensamento ferve, e é um turbilhão de lava. A forma espessa e fria é um sepulcro de neve, e a palavra pesada abafa a ideia leve que perfume e clarão refugia e voava. Quem o molde achará para a expressão de tudo? Ai, quem há de dizer as ânsias infinitas do sonho? E o céu que foge, a mão que se levanta? E a ira muda? E o asco mudo? E o desespero mudo? E as palavras de fé que nunca foram ditas? E as confissões de amor que morrem na garganta? Elaborando as questões de língua portuguesa para uma faculdade aqui em São Paulo, eu, como tema, coloquei um poema de Guilherme de Almeida, Barcos de Papel. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada e, estendendo meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos sem destino ao longo das sarjetas na enxurrada. Fiquei moço. E hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais, são feitos de papel, tal como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais, que os meus barquinhos, lá se foram eles, foram-se embora e não voltaram mais. É difícil entender que um poeta que participou da Revolução Constitucionalista diga que seus ideais são barcos de papel. É difícil imaginar que um homem exilado em Portugal, por conta da participação na Revolução de 32, seus ideais são barcos de papel. É difícil imaginar que um homem queira se inscrever no consulado francês para lutar na Europa ao lado da França contra a Alemanha, seus ideais são barcos de papel. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada. A tarde é lavada, porque tinha chovido, sem dúvida nenhuma. E tímida, porque o sol ainda não aparecera. Vento fino, afiado, como gume é fino. Eu saía a brincar. Dá uma olhadinha no texto. Eu saía a brincar. O verbo está no passado imperfeito. É uma oportunidade para explicar o passado imperfeito. Eu saía a brincar pela calçada. Por que é passado imperfeito? Porque ele é presente em relação a um outro fato. Assim é que eu uso o passado imperfeito. Observa. Quando a chuva cessava, eu saía a brincar. O saía a brincar é presente em relação à chuva, daí passado imperfeito e não passado perfeito. Eu saía no mesmo momento da chuva. Se os meus ideais são todos de papel, ele está dizendo que os ideais dele, ainda depois de moço, são frágeis, com este paradoxo que eu anuncio no começo da poesia. Barcos de ouro, barcos de papel, antítese. A expressão de um ideal fabuloso, barcos de ouro, e o de um ideal pequeno, mesquinho, barcos de papel. E na infância, também o seu ideal eram barcos de papel. Ou seja, quer
identificar os ideais da mocidade e da velhice, tal qual os ideais da infância. Se o poema revela os autênticos sentimentos do autor, então é possível se inferir que na vida real ele mergulhou-se em várias decepções. Uma delas, a Revolução Constitucionalista de 32. Observa aquele último verso, que meus barquinhos, lá se foram eles. Vamos à pergunta 12 do vestibular numa grande faculdade em São Paulo, de 1997. Observe o verso. Leia comigo o verso. Que meus barquinhos, lá se foram eles. Qual é a ideia dessa oração? Qual é a ideia dessa oração? É temporal, final, concessiva, consecutiva, comparativa? Que tipo de ideia que ela oferece ao texto? Observa. Perfeitamente, meus barcos são perfeitamente, exatamente iguais que os meus barquinhos, lá se foram eles. Que oração que é? Veja a alternativa e eleja condição, concessão, finalidade, tempo, causa. Vamos ver se você acerta. Estamos falando de uma condição, que os meus barquinhos, lá se foram eles? Não. Estamos falando de uma, vê se acertou, alternativa E. Oração subordinada, adverbial, causal. Várias expressões poderiam dar título ao poema. Castelo de areia, castelo de cartas, bolhas de sabão, barco de ilusões, mas o Guilherme de Almeida preferiu barquinhos de papel. Estou divulgando a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Quero dar conhecimento da língua portuguesa, da interpretação da língua portuguesa. O homem, quando começa a se expressar, é que ele podemos classificar como espécie e como indivíduo. A diferença única que existe entre um homem e um animal é a linguagem, é a comunicação. É a comunicação do presente, do passado e do futuro, da verdade ou da mentira. Os animais se comunicam, sem dúvida, mas só naquele momento, só naquele instante, com um código. E nós comunicamos com amanhã, com depois da manhã, com ontem, com o passado. E por ler o passado é que estamos na atual evolução da civilização. Divulgue o meu canal. Inscrevam-se no YouTube. É preciso divulgar o idioma. É preciso saber o idioma. Quem sabe língua portuguesa tem mais facilidade em advogar, em clinicar, em praticar qualquer profissão de engenheiro, de fonoaudiólogo, de artista, de advogado principalmente nos tribunais. Quem sabe o idioma nacional aprende mais facilmente química, física, matemática, a geografia, a história. Esta que eu hei de amar perdidamente um dia, será tão loura e clara e vagarosa e bela, que eu pensarei que é o sol que vem pela janela trazer luz e calor a esta alma escura e fria. E quando ela passar, tudo que eu não sentia da vida de acordar no coração que vela, e ela irá como sol, e eu irei atrás dela como sombra feliz. Tudo isso eu me dizia quando alguém me chamou. Olhei, um vulto louro e claro e vagaroso e belo na luz de ouro do poente me dizia adeus como um sol triste e falou-me de longe.
eu passei ao teu lado, mas ias tão perdido em teu sonho dourado, meu pobre sonhador, que nem sequer me viste. A minha pátria é a língua portuguesa.